Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou a Letícia Vexel, aí na internet como @Leticinius, e hoje estamos aqui com ele. Fala galera, tudo bem? Sou o Gilberto Takatsu e aí a gente veio falar de um produto novo. Um produto novo, muito bacana, muito legal e pensado aí para os gamers. Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Dica Asus. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Bom, gente, hoje a gente está aqui com um roteador, o ROG Raptor GT AX11000 Pro. Um roteador aí muito completo, pensado, né, para os gamers, Giba. Exato, não só para os gamers, né, mas para quem precisa aí de uma conexão de rede aí mais rápida, ele tem algumas funções aí que são bem legais. Pois é, então galera, acho que a gente pode começar falando principalmente do visual dele, né, porque chama bastante atenção, são muitas antenas, é um roteador mais parrudão, mais grandão, exato, né, Giba? Não tomem susto à noite, né, olhando, vai achar que é uma aranha. Parece uma vibe meio Black Mirror, assim, mas eu queria justamente perguntar, Giba, porque eu trouxe o Giba aqui hoje, gente, pra gente esmiuçar esse roteador. Por que ele tem tantas antenas? E como que isso se relaciona com o fato de que ele tem até 3 redes Wi-Fi, né? 3 frequências diferentes, isso. Enfim. Ele trabalha em 3 bandas diferentes, então como é que ele funciona? Ele trabalha numa banda de 2.4 e 2 bandas separadas de 5 GHz. Dentro do SSID da rede, né? Dentro do AX, ele vai criar um SSID só, mas porém dentro desse SSID ele vai dividir em 3 bandas diferentes. Então dependendo de como o seu equipamento estiver conectado nele, então ele vai analisar potência de sinal, velocidade de tráfego de banda, ele vai analisar isso e ele vai alocar o seu equipamento para a melhor banda disponível naquela localidade que ele está do Wi-Fi. Total. E eu imagino que também com esse tanto de antena ele também tem uma cobertura, né, muito boa. Ele tem uma cobertura maior, ele tem um sistema que a gente chama de iRadar, então esse iRadar é aprimorado, ele tem até um nome diferente que eu não lembro, mas ele tem aprimorado, então ele consegue expandir o sinal e direcionar o sinal melhor para o equipamento que está conectado nele. Total, é aquela coisa justamente de a gente conseguir ter vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, né? Exato. E ele fazer todo o processamento de tudo que está sendo requisitado para o roteador, tudo ao mesmo tempo e não ficar aquela fila. Exato. Então a gente tem aqui algo que você consegue conectar vários dispositivos. Você pode colocar um console, um PC, um celular, uma Smart TV, tudo meio que ao mesmo tempo, tudo que o mesmo junto. Exato. Além disso, né, já que a gente está falando de várias conexões e tal, é interessante porque ele tem uma porta LAN de 10 gigabits. Total! Então aí se você tem um PC gamer que você quer deixar ele especial numa conexão ali a mais, né, acho que é uma boa opção você colocar ele nessa porta, por exemplo. Exato. Essa porta LAN ela tem 2 funções, ela pode ser tanto porta LAN como ela pode ser uma porta WAN. Então, por exemplo, no caso de geradores de conteúdo, o pessoal que tem um NAS, por exemplo, que guarda as informações, seria interessante se o NAS tiver essa capacidade, né, de uma porta LAN mais rápida, conectar nessa porta, porque daí você consegue utilizar a velocidade da banda de rede do NAS com ela total. Então, se você tiver vários dispositivos gravando ou lendo dados nesse NAS, você consegue utilizar essa banda de 10 gigabits. Total. Ainda falando sobre ele ser grandão, assim, parrudo, eu vi que esse roteador também, ele tem um processador específico, digamos assim, Exato. Né? Como é que funciona isso? Qual que é a diferença que isso faz num roteador? Vamos entrar nessa parte. Então, é um conjunto de coisas, né? Ele tem um processador quad-core 64 bits que roda 2 GHz, né? Ele tem 1 GB de RAM, né? E 256 GB de ROM de armazenamento. Você juntando tudo isso, né, na hora de você fazer o tráfego, você sempre gera uma fila, né, de requisições. Então, quando você tem mais memória RAM, você consegue trafegar esses dados mais rápido, né? Essa fila ela não enche, ela não fica sobrecarregada. Total. Né? E o processador, ele divide melhor as funções, né? Como ele é um quad-core, ele divide melhor as funções entre as frequências, né? As bandas de rede. Então você tem ali um ping menor, você tem, né, uma velocidade de tráfego maior,
né, são várias coisas que unem para ele ter uma performance melhor, né, de acesso à internet, de tráfego de dados. Perfeito. Não, total. Acho que é justamente isso, né? As coisas parece que elas não têm necessariamente a ver, mas o processador do roteador tem a ver com o processamento de banda, né? Tem muito a ver com o processamento de banda, porque se ele for mais lento, não adianta você ter uma banda que chega, por exemplo, a cada banda de 5 GHz ele chega até 4.800 megabits por segundo. Não adianta você ter um processador lento e aí ele, tipo, ele fica 100% de utilização e aí você perde velocidade na hora de transmitir os dados. Giba, além disso, eu vi que ele também tem Wi-Fi 6, a gente entrou na questão, né, das 3 bandas, DT2, 2.4, 5 e 5. Queria que você falasse um pouquinho sobre o Wi-Fi 6 nesse roteador aqui e também das velocidades, até que velocidade que ele chega nessas 3 redes. Então vamos lá. O Wi-Fi 6, ele não é só a frequência que ele trabalha. Tá, então assim, é um sistema completo, chama 802.3ax. AX que tá aqui no nome, inclusive, exato, viu, galera? que é o Wi-Fi AX que a gente fala. Então, esse Wi-Fi AX, ele trabalha tanto com o 2.4 como com 5 GHz, né? E aí ele consegue unir todos esses caras num SSID só. Então, quando, por exemplo, você monta uma rede mesh na sua casa, e esse cara ele é compatível, você consegue trafegar entre a banda 2.4 e as bandas 5 GHz sem você perceber. Lembrando, galera, quem não sabe aí o que é o Wi-Fi Mesh, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando o que é o AI Mesh, o que é o Mesh da ASUS, enfim. Mas basicamente é você ter mais de um roteador, os dois trabalhando para que você tenha apenas uma rede na sua casa com várias frequências aí, dependendo de como você fizer essa configuração. Lembrando que além de você ter uma rede só, conforme você vai andando na sua casa, você vai se movendo entre os pontos de conexão sem você perceber. Automaticamente, sem ter a queda de conexão. Perfeito. Então os roteadores eles vão olhando, falar, olha, agora nesse ponto aqui você está com o sinal muito fraco, vou te jogar para esse outro cara aqui sem você perceber que houve essa troca. Perfeito. E aí, como é que fica o Wi-Fi 6 nessa história toda? Então, vamos lá. O Wi-Fi 6, ele é o Wi-Fi que permitiu que a rede mesh fosse criada. Perfeito. Né? Então, na época tinha 2 concorrentes, era o Wi-Fi AX e o AD. Porém, o AD, ele tem um link aggregation, mas ele não consegue fazer o mesh. E aí, o mercado escolheu o AX porque o mesh é um recurso mais interessante, né, para você ter em casa do que o link aggregation. Falando das velocidades, né? Na rede 2.4 GHz ele vai chegar até 1148 megabits por segundo, tá? Com 4 conexões. E no 5 GHz até 4.800 megabits por segundo. Total, e aí né? somando Com 4 dá conexões. esses 11.000. Exato, aí você vai somar os dois de 4.800 mais o 1.148. Né? Lembrando que o equipamento ele tem que dar suporte, então quando a gente fala que até 4 conexões, para o 2.4 o equipamento ele tem que conectar nas 4 conexões ao mesmo tempo. Por quê? Se você dividir os 1.148, né, vai dar mais ou menos 300 megabits por conexão. E aí, o que acontece? Para cada conexão você transmite 300 megabits e os 4 ao mesmo tempo você multiplica. E aí, Giba, a gente tem também, né, a gente falou do Wi-Fi, você falou um pouquinho de uma das portas dele, mas ele tem 4 portas LAN aqui, né, mais uma porta WAN. São 4 portas LAN gigabit e mais uma porta WAN de 2.5 gigabits. Perfeito. Tá? E aí tem adicional a 10 gigabits que a gente estava falando um pouquinho, né? Que ela pode funcionar como LAN ou como WAN. Eu vejo também aqui que ele tem algumas portas USB. Para quem não sabe, para que serve essas portas USB geralmente? As portas USB podem ser utilizadas para servidor de impressora. Se a sua impressora, por exemplo, não tem Wi-Fi ou não tem rede cabeada, você pode conectar nela, o roteador vira um servidor de impressão. Você pode fazer um servidor de dados nele, então você coloca um HD USB aí e você pode jogar informações para ele como um servidor de acesso de dados. Isso é legal para os criadores de conteúdo, né? Que você coloca aqui, se você tem mais de 2 PCs em casa, que você precisa acessar arquivos para editar alguma coisa, funciona bem. Exato, funciona bem. Ele também tem a função que é o Download Master. Para quem gostava de torrents, né, essas coisas, você pode plugar o HD direto nele, o sistema de torrent fica direto no roteador e aí você por browser faz toda a configuração e ele fica fazendo o download ou upload dos torrents que você... Total. Giba, acho que a gente tá
Acho que a gente tá falando aí mais ou menos quase de tudo já, mas eu fico pensando assim, quem vê um roteador desse, olha isso aqui e fala assim, nossa, esse negócio deve ser um monstrengo pra configurar, isso deve ser uma loucura. Como que é a questão de configuração de um roteador desses aqui com a ASUS? Bom, ele tem uma configuração que ela é totalmente intuitiva. Então, você pode fazer a configuração via browser, né? Você conecta o PC ou notebook ou no Wi-Fi dele, porque ele tem etiqueta embaixo, tem o Wi-Fi padrão, ou então você faz pelo celular, que daí você baixa o aplicativo ASUS Router, e aí ele é um passo a passo super intuitivo, que ele vai te perguntar qual é o tipo de conexão que você utiliza. Ah, ele é TCP/IP ou ele é PPPoE? Ah, se é PPPoE, ele vai pedir o login e senha. Ah, qual que é o nome da rede que você quer colocar? Você quer que as três redes tenham o mesmo nome? Ele vai te perguntando e aí no fim ele fala assim, ó, as configurações são essas e ele já inicia o serviço. Pois é, gente, eu já configurei muito roteador aqui na ASUS pra testar os bagulhos e, gente, é muito fácil mesmo sendo um roteador como esse aqui, que dá uma assustada a hora que você olha pra ele. Realmente, assim, é super simples de fazer a configuração, então não precisa ficar com medo. E se você tá precisando de uma conexão aí, como essa que é muito potente, com muitas bandas, com Mesh, com Wi-Fi 6, essa pode ser uma bela opção. E pra finalizar, a gente tem também aqui, né, afinal a gente tá falando de um produto gamer, né, Giba? A gente vai ter o RGB. É, o RGB dá mais FPS. Exato, mais FPS, mais conexão, aquela coisa toda, vamos ter aqui também. Mas a gente também tem algumas outras coisinhas para além do RGB, né, gente? Ele também tem algumas features dele específicas de proteção, de IA. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, gente. Então, ele tem o AI Protection Pro, né, que é um sistema de firewall e antivírus dentro do roteador. Então, ele é a primeira camada, né, antes do pessoal conseguir te invadir, ou depende do site que você está acessando, ele já barra para você não ter problemas. Ele tem a parte de configuração parental, né, o Parental Control, que daí você que tem filhos, né, como eu, dá para você configurar ali o que eles vão acessar, o tempo que eles vão acessar por dispositivo. E ele tem uma coisa que a gente acabou não falando, que ele tem a configuração de VPN gamer. Total, é verdade, muita coisa, né? Então você pode selecionar dentro do firmware dele qual é a porta que vai ter utilizar a prioridade, né, da VPN e quais os servidores que você quer conectar, dependendo do jogo, qual é o servidor que você vai conectar para você diminuir o ping. Isso tudo você faz dentro aqui da página de configuração deste roteador. É super interessante que tem até presetado alguns jogos lá que você pode selecionar. Eu jogo LoL, então você já avisa o roteador que é o LoL, pronto, ele já sabe tudo que ele precisa fazer para conectar nos servidores aqui no Brasil de League of Legends, por exemplo, Valorant, enfim, o que quer que seja. E tudo isso bem facinho, configurável justamente nessa página, como eu falei pra vocês. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gostado de conhecer essa aranhona bem Black Mirror aqui com a gente hoje. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários, de curtir o vídeo porque ajuda muito a gente e de se inscrever aqui no canal. Giba, muito obrigado como sempre por aparecer aqui com a gente, para tirar nossas dúvidas e a gente esmiuçar os produtinhos e toda aquela coisa que a gente adora fazer aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Até a próxima.